Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma breve meditação. Certa vez o Senhor Jesus falou assim: o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. O reino de Deus está entre vocês. E ele dizia isso falando dele mesmo, porque ele estava entre o povo e ele é a porta para o reino de Deus. Mas certa vez João, lá em Apocalipse, quando teve uma visão do reino dos céus, ele descreveu assim aquele que estava sentado no trono. O que estava sentado era, na sua aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus? Exatamente, a plenitude do Espírito de Deus. Ela arde diante do trono. Então, quando chamamos o Senhor para reinar em nossas vidas, teremos essa lâmpada no lugar mais alto da casa, no nosso entendimento. Veja como Isaías descreveu essa lâmpada. Isaías disse assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, ele dará fruto. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A plenitude, para que sejamos plenos diante de Deus. Veio sobre Jesus para que ele fosse pleno diante de Deus como ser humano. E aquilo que é liberado sobre ele como ser humano está disponível a nós. Por isso Jesus ensinou-nos a orar. Ele disse assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Foi assim que Jesus ensinou a orar. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Paulo fala que nós devemos nos deixar ser transformados no nosso entendimento para que a gente conheça a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Mas, como o Espírito é pleno, nós não vamos apenas conhecer, nós vamos nos submeter a essa vontade. Por isso que o Espírito do conhecimento do Senhor vem junto com o Espírito do temor. E perceba que a primeira porção do Espírito, a primeira lâmpada, é o próprio Espírito do Senhor. Em João capítulo 20, após Jesus ressuscitar, quando ele apareceu aos seus discípulos, ele soprou sobre eles a primeira porção do Espírito Santo. E depois ordenou que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos pela totalidade do Espírito Santo. E assim foi. Você pode conferir em Atos capítulo 2. Então, a primeira porção, quando você se entrega a Jesus, você recebe a primeira porção do Espírito do Senhor. Mas depois você deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E então, as demais intercessões do Espírito Santo, as demais lâmpadas serão acrescentadas ao seu entendimento, para que você tenha sabedoria e inteligência para praticar a sabedoria, para que você receba o conselho do Senhor e força para colocá-lo em prática, e para que você receba o conhecimento e o temor do Senhor, a fim de se sujeitar ao Senhor, de que não haja soberba na sua vida. Então, que venha o reino de Deus e que seja feita somente a vontade dele nas nossas vidas, como é feita nos céus. Amém? Deus abençoe.